Presidente, nós conversamos sobre isso, levando em consideração essas suas observações. Nós conversamos sobre isso pela manhã, em relação a uma mudança promovida na legislação para contratação, não é, de serviços por parte dos municípios e, dos serviços públicos, né? E o senhor falou agora há pouco nas suas colocações a respeito da saúde, de uma mudança também feita pelo presidente da República. A mudança anterior que eu me referi foi pelo presidente da República. E mais uma que diz respeito às UPAs, quando ele destina ao município, né, a capacidade de poder gerenciar a estrutura física. Duas mudanças aí promovidas pelo presidente que beneficia diretamente os municípios, sobretudo os municípios mais pequenos. Observando essas suas colocações de que um gestor, quando não tem um conhecimento de como funciona o parlamento, de não ter passado por um processo de mais proximidade com a população, é que chega a uns determinados pontos de dificuldade. O senhor defende que antes que todo executivo... Nós estamos vivenciando isso em Pernambuco, com o governador, né? O senhor defende que o candidato ao executivo deveria passar antes por um parlamento? Olha, como forma de experimento. Eu não tenho dúvida de que quem passa no parlamento, eu não quero dizer que apenas quem passe, quem seja chefe do Poder Executivo, tem que obrigatoriamente passar pelo Legislativo. Entretanto, quem tem a convivência, e as experiências têm demonstrado isso, quem passa no Legislativo, ao assumir o Executivo, ele atua de uma maneira melhor. Isso tem sido demonstrado em diversas experiências. Eu não estou falando especificamente do caso do presidente, porque nós sabemos do grande problema que está montado, né? Nós sabemos da dificuldade, mas é porque foi um rompimento de paradigmas, né, de estrutura de governo. Nós tínhamos um governo extremamente socialista, voltado para a população mais humilde, que tirava investimentos que eram historicamente realizados em capitais e nos grandes centros do Sul e Sudeste, e passou a investir nas pequenas cidades, no interior, e nas cidades do Norte, Nordeste, enfim, fazendo com que o recurso público ele chegasse realmente onde tem que chegar, que era o governo da presidente Dilma e Lula. Mas não defendendo o governo Temer, eu acho que em algumas situações ele tem coragem de fazer algumas mudanças. Por exemplo, ele tem lutado aí na questão da reforma da Previdência. Eu não concordo como ela está sendo proposta, mas que você tem que mudar a Previdência logo, você tem que mudar. Ou muda, você vai levar logo as pessoas não poderem receber seus benefícios de aposentadoria, os benefícios diversos que a Previdência prevê. Além disso, outro exemplo que eu cito é essa questão da reforma trabalhista. Só quem empreende, quem é empreendedor, sabe como é difícil empreender no Brasil, pela carga tributária, pelas obrigações trabalhistas diversas. E aí se comenta, é um direito que foi conquistado às duras custas pelo trabalhador. Eu concordo, mas a gente tem que saber até onde é o limite dessa conquista para você fazer com que um empreendimento ele não seja cancelado, ou seja, o empreendedor pare de empreender porque a legislação trabalhista ela impede. Porque tem um preço que você tem que chegar ao consumidor final e você não pode aumentar esse preço demasiadamente porque você tem que cumprir a obrigação trabalhista. Então, tem que se discutir tudo, reformular, discutir um novo pacto social, seja no campo do empreendedorismo, do trabalho, enfim, tudo, na Previdência, para você organizar esse país, essa nação, que é uma nação rica, de um povo trabalhador, de um povo lutador, e que não tenham dúvida que vai ser uma grande nação logo, logo. Nesse caso, o senhor defende uma reforma na Constituição? Claro, e falo mais em quê? Em alguns pontos. Eu acho que a gente tem que discutir o aspecto da distribuição da receita, que é arrecadada e majoritariamente vai para a União. A gente sabe das dificuldades que os municípios passam. A gente tem que rediscutir essa questão da tributação dos grandes detentores de riquezas. Por exemplo, nós tínhamos um CPMF, que era uma
um tributo justo, porque tributava na movimentação financeira. Quem movimenta finanças, e de forma majoritariamente, é quem detém recurso. Então, era justo, entretanto, a sua aplicação era desvirtuada, que eles fizeram inicialmente era para aplicação em saúde, e posteriormente fizeram a DRU, que era a desvinculação da receita da União, e fizeram com que o recurso pudesse ser aplicado em qualquer coisa. Então, perceba que muita coisa tem que ser alterada nesse país para organizá-lo, e as pessoas não passarem pela situação que estão passando hoje. A gente está numa situação complexa, difícil, e todo mundo sabe. Então tem que ter coragem realmente de discutir o Brasil, e para isso tem que ter experiência. Tem que ter experiência para discutir, a gente não aventurar. A aventura é complexa, e é o que a gente está vivenciando hoje em Cabrobó. O senhor entende que Cabrobó está vivendo um momento de dificuldade por conta da administração municipal? Eu não tenho dúvida disso. O governo municipal não é sensível, o gestor erra. Tem alguns secretários que são dignos do nosso respeito, são pessoas que são organizadas e querem fazer o trabalho corretamente, mas nós sabemos, você que já atuou também na administração pública e convive nos bastidores da política e da administração, você sabe muito bem que quem dá o ponto final e quem faz a destinação do recurso e decide realmente é o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Então, hoje eu não tenho dúvida que Cabrobó está penalizado, porque a gente acreditou numa pessoa e apresentou, como eu fiz, e hoje eu estou arrependido, acreditou numa pessoa e apostou numa pessoa que a gente pensava que essa pessoa realmente tinha experiência por onde passou e que tinha sensibilidade com a causa do povo, mas infelizmente é totalmente o diverso.